Fala galera, vamos aí para a aula 10, bloco 3, para uma aula que eu pensei muito que iria gravar, se valeria a pena gravar, mas achei muito interessante os textos que eu fui encontrando para ajudar a compor por que que a mão de obra vai ser excedente nas cidades, o que vai favorecer também a industrialização. É um processo concomitante, um processo que está acontecendo ao mesmo tempo. E é um processo que é entender que a Revolução Industrial ela também chegou no campo. Então, de entender que a Revolução Industrial também chega na realidade agrícola. E que é engraçado, porque você tinha uma agricultura voltada para a subsistência, e essa agricultura ela começa a se tornar uma agricultura capitalista. Uma agricultura que a gente tem até hoje, da galera produzir alimentos para o lucro, para beneficiar o lucro, para ter ali uma rentabilidade com a terra, para você enriquecer com a terra. Então você tem uma visão interessante de que você abandona um modelo feudal até de produção de alimentos para pensar a estrutura de um capitalismo, a estrutura de uma lógica do capital no campo. Então, quando você fala dessa industrialização no campo, a gente tem que visualizar os 4 fatores e motivações que a gente pode pensar que constitui essa modernização, que é aumentar a produtividade do solo, fazer com que o solo gere mais recursos e isso obviamente gere, excedente para venda, atender ao aumento populacional das cidades, que está crescendo significativamente, e a gente está hoje, na realidade global, indo para casa dos 8 bilhões de pessoas, quiçá mais. Então a gente tem um crescimento demográfico que é muito grande, um processo de revolução industrial, porque você tem uma queda na mortandade, tem uma melhoria, na produção de alimentos, então uma coisa puxando a outra. E aí você tem uma população que está indo mais para as cidades, na cidade você não tem terra produtiva, e o campo se torna o celeiro dessas modificações. Então, por exemplo, até antes da industrialização no Brasil, a gente tinha um Brasil que cumpria esse papel e ainda cumpre. Quando você olha essa ideia do agro, né? O agro é tudo, o agro é pop, o agro é o que move o Brasil, muitas das vezes propagar dessa forma. E você tem também atender a demanda por matérias-primas da indústria e ampliar, obviamente, o lucro dessa galera. Essa galera que está querendo lucrar, está querendo ampliar seus lucros nesse sentido. E aí vamos lá. É importante que quando você olha na segunda metade do 18, você já está tendo a entrada de capitais, de investidores, de burgueses no campo. Então tem uma galera que vai fazer o maquinário na cidade e tem uma galera que vai crescer no campo, de olhar o campo como um local propício para o desenvolvimento de atividades econômicas, para o desenvolvimento de estruturas produtivas que vão ser comercializadas. E aí, obviamente, cercamento dos campos, tá ampliando essa concentração latifundiária, está ampliando essa concentração de terras, está forçando uma galera ir para as cidades, e aí você precisa de tecnologias para reduzir o custo com mão de obra nesse sentido. Então você vai fazer elementos ali interessantes para pensar a construção desse campo agrícola, dessa realidade capitalista, e também entender que essa visão é uma visão introduzida no 18 e que até hoje ela é vista, né? Ela é percebida. Quando você vê um campo que está pensando no lucro. E quando a produtividade não está gerando tanto lucro, ou você pede ajuda para o Estado, como na República Velha, no convênio de Taubaté, ou você destrói sua produção, como apareceu notícia nos últimos meses aí, né? Da galera, a produção não está rentável, então destrói, porque não está valendo nada. E aí você vê a mentalidade da lógica liberal, do capital, de entender que, olha, não é lucrativo, então deixa para lá. Então você reduz, você aumenta a produção quando está lucrativo, você abandona a produção quando está tendo um lucro baixo, quando está tendo uma remuneração baixa, então você faz esse tipo de associação. E aí eu destaquei algumas máquinas que foram criadas no campo e que melhoraram a realidade do campo, a realidade agrícola e até da produção de matéria-primas. Por exemplo, a descaroçadora, né, do Alice Whitney, uma descaroçadora criada lá nos Estados Unidos, no final do 18. Os Estados Unidos estavam recém-independentes, e aí você consegue economizar o tempo de trabalho de limpar o algodão. O algodão vem com semente, vem com sujeira, e aí você cria uma máquina, o L. Whitney, que você reduz o tempo de um dia para algumas horas.
Então você tem um aumento produtivo dos fios de algodão, você tem um aumento da limpeza desse algodão, e com isso, obviamente, isso impacta a produção de tecidos, porque se você tem mais algodão abundante pronto para ser trabalhado, então você tem o desenvolvimento, obviamente, desse tipo de atividade, né? Então, a DSK roçadora vale a pena para a gente visualizar essa ampliação da produção de algodão. Você vai ter o Cyrus McCormick com a ceifadora mecânica. Eu acho que é legal porque você consegue substituir o trabalho simultâneo de 12 homens, legal na visão do industrial, do investidor, né? E você tem uma máquina, você compra um bem, uma máquina que ela utiliza até a questão mecânica, uma ceifadora mecânica, onde você consegue ampliar a extração do trigo, ampliar o trabalho, o desenvolvimento dessa produção, dessa colheita. Então você consegue fazer uma colheita mais rápida. E, obviamente, a gente tem que entender aquela lógica do Thompson, do tempo, de que existe um interesse, um objetivo de você produzir em o menor tempo possível, produzir de maneira mais eficiente para poder, dessa forma, atender o mercado mais rápido. Então, existe um elemento aí capitalista, sim, do tempo. O tempo é dinheiro, o tempo da produção, do tempo que você encurta quanto ao trabalho, quanto à economia de trabalho. Se você colhe mais rápido, você tem ali um trabalho de cuidar melhor do solo, você tem N elementos que fazem parte desse contexto. Você não perde o tempo, quanto à questão de, passou do tempo o trigo. Então é interessante você ter esses equipamentos que vão sendo desenvolvidos. A ceifadora do Cyrus, ela é do início do 19. Você vai ter a introdução da energia a vapor no arado, John Fowler, né? É o arado a vapor. E aí você consegue, de maneira ininterrupta, fazer com que esse trabalho de arar o solo seja feito. Você tira a força animal, você tira a força de homens para poder fazer uma coisa mecanizada. Então você leva a mecanização para o campo. Eu sei que eu estou falando de invenções que já estão adentrando no início do século XIX. Mas é importante a gente visualizar que é a chegada da tecnologia no campo e isso vai se retroalimentando. Se eu tenho tecnologia no campo, eu tenho mais pessoas indo para as cidades. Eu tenho um campo que aumenta a produção, que acompanha, que busca acompanhar, obviamente, às vezes não consegue, o aumento populacional das cidades. E aí você também, no final do 17, indo 18 e 19, você já teve outras tecnologias, como por exemplo, você começar a fazer plantio de leguminosas forrageiras que se adequam ao inverno, plantas invernais, como nabo, beterraba, aveia, para poder sempre estar usando solo, e aí dessa forma eu não preciso matar o gado. Eu vou ter uma mudança do sistema trienal para o sistema quadrienal, para poder sempre estar ali descansando, produzindo, fazendo que eu consiga melhorar e otimizar a produção de alimentos. Eu vou ter o trabalho do Justus von Liebig, o alemão que vai ser um químico que vai desenvolver os adubos químicos artificiais, o que vai aumentar a produtividade do solo. Então você vai ter o trabalho dele no século XIX, que vai contribuir para uso de materiais químicos para poder adubar o solo. Até hoje você tem essa necessidade, essa demanda. Isso faz parte do trabalho de produção de alimentos. E a gente pode também pensar que houve o aterramento, houve a drenagem de pântanos, o aumento das terras produtivas acabando com florestas. Então é um problema que até hoje é uma discussão, né? Que hoje você vai acabar com a reserva ambiental para quê? Para fazer pasto, para fazer terra produtiva. E aí você aumenta o aquecimento global. A gente tem essas discussões hoje. Mas ali naquele momento você tinha um aumento crescente da população, então para isso você tem que aumentar a produção, né? A introdução da batata, que está aí, as mulheres escolhendo a batata, então faz referência à ideia do plantio da batata como um elemento que ajuda na alimentação da população por ser um alimento barato. Batata que antes era utilizada como alimento para os porcos, né, lavagem, e aí o tubérculo que era mal visto, era uma planta feia, ainda o é, então você tem ali uma planta que era vista como suja, como, enfim, diferente de uma maçã, por exemplo, que ela é esteticamente bonita, mas que é um alimento interessante, né, traz ali um elemento de carboidrato, traz ali uma alimentação que vai ajudar nesse crescimento populacional. E também a gente pode falar da evolução da veterinária, quando você vai cruzando animais para ter animais mais resistentes, animais mais produtivos,
animais que produzem carne e leite com maior eficiência, né? E, obviamente, que isso é uma relação necessária de campo e cidade. Eu coloquei esse subtítulo por quê? Porque se eu tenho um aumento da população na cidade, eu tenho que ter um aumento da produção de alimentos no campo, porque vai depender do outro nesse sentido. Então, a cidade ela vai gerar um mercado consumidor de alimentos do campo e o campo tem que se modernizar nesse ponto. Então, de novo aquela ideia de que, por exemplo, aqui a gente tem uma imagem de Londres do século XVIII, que é o seguinte, é entender que aquela lógica feudal de produção de alimentos ela foi embora. Agora a gente tem uma lógica capitalista, uma lógica voltada para o lucro, uma lógica voltada para essa leitura de produção e consumo de recursos e venda de mercadorias. Aí você tem uma cidade populosa, então você precisa de alimento, você precisa de produção no campo para manter essa realidade de população gigante lá na cidade de Londres, por exemplo. Beleza? Tranquilo? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as condições sociais dos trabalhadores para a gente fechar essa aula 10. Valeu!